Sejam bem-vindos a essa live. Essa terceira live, na verdade, de um ciclo, né, que está sendo feito pelo CEPRI, que é o Centro de Estudos em Política, Religião e Relações Internacionais e Religião. Eu queria começar agradecendo, né, o convite do professor Fábio, que, como ele já falou aqui para quem entrou mais cedo, nós somos colegas de longas datas e hoje somos colegas, né, de docência. Então, muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui conhecendo essa... Eu já conheci o grupo, na verdade, mas nunca tinha conhecido algumas outras peças, né, que não os meus colegas de UEPB. Então, muito obrigada. Acho que vai ser um tempo muito produtivo para todo mundo. Reforço aí o convite para quem já está aqui, mandar o link para outras pessoas, porque quanto mais gente difundindo, né, esse conhecimento tão importante, melhor. Então, gente, sem mais delongas, queria também dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui, os estudantes em todos os níveis de graduação, mestrado, doutorado. Quem não é estudante também está aqui pelo tema. Aos nossos convidados hoje, professora Ana, professor Pedro e o professor Fábio, que está aqui, mas não está aqui, não está aparecendo. Então, para quem não conhece, o CEPRI está fazendo essa série de lives de julho a novembro de 2020 e ela conta com vários profissionais que estudam essa temática, a qual o centro se dedica, sobre religião, sobre relações internacionais, e pesquisadores de todos os níveis, o que é extremamente interessante e louvável, né? A gente não fica só ali naquele academiquez dos doutorados e dos mestrados. Então, a gente tem todos os níveis aí na mesma mesa conversando. E isso é muito salutar e muito, muito bom. Tanto para a gente, que já está um pouquinho acima, né, da corrida acadêmica, quanto para quem está começando e almeja um dia ser professor, enfim. Então, não poderia ser mais bem-vinda essa iniciativa. Como eu falei, essa é a terceira mesa do ciclo, e ela pretende se debruçar sobre dinâmicas políticas que envolvem a temática da religião em termos gerais na Ásia, na região da Ásia. Vou só fazer um adendo aqui mais técnico. O professor Fábio já está colocando aí no chat, mas é reforçar o pedido que todo mundo deixe seu microfone no mudo, desligue, né, para não interferir na apresentação dos nossos convidados. Ao final da exposição dos dois, vai ter um momento para perguntas, para debate, e aí eu convido e estimulo vocês que coloquem seus comentários, perguntas, dúvidas aqui no chat, ou pedir vez de fala, né, voz de fala, a gente abre esse momento também no final, mas a gente vai reservar isso para o período final, tá certo? Mais um aviso importante, a gente já falou no início também, mas essa live está sendo gravada, tá bom, gente? Ela depois vai ser formatada pelo pessoal do CEPRI e vai ser disponibilizada nas redes sociais. Então, para vocês ficarem atentos a isso também e também depois poderem compartilhar com outras pessoas que não puderam estar aqui nessa era das lives, né? Que tem muitas acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos partir para a parte importante e mais interessante, que é essa mesa de hoje da live composta pela professora Ana Carletti e pelo professor Pedro Soares. Eu vou fazer as apresentações antes de cada fala, então vou iniciar apresentando a professora Ana Carletti, tá bom? Para quem não a conhece, ela é professora de graduação em RI na Universidade Federal Pampa, na Unipampa, e professora do programa de pós-graduação em RI da Universidade Estadual da Paraíba. As suas áreas de pesquisa são religião e relações internacionais, com foco especial na diplomacia e influência da Santa Sé no cenário internacional, história da Ásia Oriental, com particular ênfase na história política e cultural do período dinástico chinês e da atual República Popular da China. A professora Ana é doutora em História e pós-doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui graduação em Línguas e Literaturas Orientais, o chinês, pela Universidade La Sapienza, que ela já falou, que fica em Roma, na Itália. Ela é uma das fundadoras do Centro de Estudos em Política, RI e Religião, que está promovendo essa série de lives, e hoje é a terceira. Líder do grupo de pesquisa junto ao CNPq, que se ocupa da influência da religião nas relações internacionais. Ela também é coordenadora do grupo de estudos Índia e Ásia Oriental, da Unipampa, e membro do GEPAP, da UEPB, que nós conhecemos tão bem. Então é isso, professora Ana. Você terá entre 15 e 20 minutos aproximadamente para a sua fala. Fique bastante à vontade. Estaremos aqui aproveitando enquanto isso.
Então, muito obrigada, Ana, pela apresentação. Boas-vindas a todos, né? Fico muito contente em reencontrar, ver nomes da Unipampa, alunos agora da Unipampa, egressos, né, da Unipampa, da UEPB e outros nomes conhecidos. Então, a minha fala de hoje se direciona numa temática que eu estudo já há muitos anos e que se encaixa nessa temática da religião e relações internacionais da Ásia. Trata-se das relações entre a Santa Sé e a República Popular da China. Tá? Então, muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar um pouco me ouvido falar dessa temática, né? Mas hoje eu quero trazer um elemento novo, que é o acordo provisório que foi assinado em 22 de setembro de 2018 entre a Santa Sé e a República Popular da China. Para entender, para aqueles que não conhecem bem a temática, eu tenho que retroceder um pouco no tempo. Né? Essa temática é bastante pioneira no Brasil, né? Estudar a Santa Sé e a China, né? Parece um pouco paradoxal como o menor estado do mundo se relaciona com o gigante asiático e por quê, né? Também pelo fato que tem um pensamento bem recorrente que a China não se interessa em religião, que a China seria um país ateu, né? E nas minhas pesquisas eu me deparei com vários estudos que contradizem esse pensamento habitual sobre a China. A China é um país religioso, o tecido social e populacional da China é um tecido religioso, né? Nós temos várias religiões nativas, né? O taoísmo, o confucionismo, que muitos consideram uma filosofia, mas que eu considero que tenha valores muito parecidos com religião. Então, ele está, assim, num estágio intermediário entre filosofia e religião. O budismo, que veio de fora, o cristianismo, tanto que a Constituição atual da República Popular da China ela reconhece as 5 grandes religiões: taoísmo, budismo, cristianismo, catolicismo e islamismo, né? E garante a liberdade de religião. Daí isso a gente pode discutir várias condicionantes assim sobre essa liberdade. As relações entre a Igreja Católica e a China remontam assim a muito, muito tempo atrás, na época da Idade Média, quando começaram a chegar várias missões de franciscanos, depois de jesuítas e outros missionários que queriam evangelizar esse grande país muito distante, né, que foram descobrindo com as várias viagens que os europeus fizeram, né, pelo mundo. E no período dinástico, digamos que a religião católica foi bastante aceita, né, como uma religião que vinha se somar a outras que já existiam dentro do território chinês. As coisas começaram a se complicar quando houve a segunda onda de imperialismo no século XIX e os missionários que antes chegavam sozinhos, então encontravam várias dificuldades, mas não dependiam, digamos, de interesses econômicos dos europeus. No século XIX começam a chegar junto com os navios dos espanhóis, dos franceses, dos portugueses, etc. E começam a ter proteção por parte desses europeus. E aí os chineses passam a ver eles como exploradores, dominadores, assim como eram os estrangeiros que queriam dominar a China e que reduziram a China a um estado de semicolonialismo, né, no final do século XIX e início do século XX. E aí, quando em 1949 Mao Tse-tung proclama a República Popular da China,
e as bases ideológicas eram herdadas da Rússia, da vizinha Rússia, né, que tinha logrado vencer a Revolução Russa e instaurar um sistema político ateu. Ele herda essa concepção que, para ser um Estado moderno, tinha que se livrar de toda a superstição. E as religiões eram consideradas superstições. Então, ele começa a ver as religiões como possíveis inimigas. E quanto mais a Igreja Católica, que no passado tinha se criado relações de amizades, alianças junto com os colonizadores. E aí, em 51, rompem as relações diplomáticas que tinham sido instauradas em 42, né? E o embaixador da Santa Sé, que se chama Núncio, foge para Taiwan. Então, Taiwan se torna, aos olhos da Igreja Católica, da Santa Sé da época, o lugar onde estava instaurado o governo legítimo da China. A Santa Sé possui um estado territorial, o menor estado do mundo, né? A personalidade jurídica do papado é a Santa Sé, mas ela tem esse território minúsculo, né? Mas que lhe garante uma independência, uma soberania como outros estados, né? Um estado peculiar, é um estado teocrático, mas é um estado. Então começa a ter, a República Popular da China começa a ter dificuldades de entender qual era o papel desse chefe de Estado, desse Papa, né? Eles têm muita dificuldade em ver o Papa apenas como chefe religioso, né? Se vocês verem, outros estados, né, a Santa Sé tem relações diplomáticas com mais de 140 países. Nenhum se coloca o problema, mas o Papa está ingerindo dentro dos meus assuntos nacionais porque ele que nomeia os bispos que agem dentro do meu território. Né? O Papa, no Brasil, nomeia os bispos brasileiros sem que o presidente da República, né, ache estranho. Para a China, não. Né? A China, como ela tinha sido sujeitada a esse semicolonialismo, a essa conquista territorial por parte dos estrangeiros, enxerga também a Santa Sé como um inimigo, alguém que quer violar a soberania da China. Então, um dos pontos, digamos assim, que dificultou a retomada de relações diplomáticas entre a Santa Sé e a China era justamente a nomeação de bispos. Né? Enquanto a Santa Sé via os bispos como simplesmente pastores que tinham que se ocupar do povo católico que vivia na China, para o governo chinês, os bispos eram agentes ligados a um organismo estrangeiro que poderiam criar problemas dentro do território nacional. Tá? Então, isso foi uma questão muito, muito difícil de ser lidada. E aí, a partir de João XX, dos vários papas, dos anos 60, dos 70, 80, os vários papas começam a querer retomar as relações com a China. E a China parecia não estar interessada, né? Também porque a Santa Sé era um dos estados que mantinha ainda relações diplomáticas com Taiwan, né? E você sabe, assim, quem estuda um pouco a Ásia sabe que quem mantém relações diplomáticas com Taiwan, ou seja, reconhece Taiwan como governo legítimo da China, é inimigo da República Popular da China. Então, os vários papas, João Paulo II também mandou várias delegações na China para discutir o tema, etc., mas o governo chinês repetia sempre o mesmo pedido. Vocês têm que romper as relações com Taiwan e vocês não podem nomear os bispos chineses.
Então, o governo chinês, para mostrar força, começou, na época do Mao Tse-tung, a nomear, através de organismos religiosos católicos, que ele mesmo tinha criado, a nomear os próprios bispos, sem nem consultar o Papa. E não reconhecia, do outro lado, os bispos que o Papa nomeava. Então, se criaram dois grupos de católicos na China. Era a igreja oficial, ou seja, os membros dessa igreja, seja católicos, ou sacerdotes, bispos, se registravam junto ao governo chinês, né, davam nome, eu sou católico, eu faço parte da igreja católica, etc. E a igreja clandestina, que era aquela que se recusava a registrar o próprio nome. Por que eles se recusavam? Porque eles achavam que se registrasse, eles estavam traindo a lealdade ao Papa. É uma visão bastante radical, mas era uma visão de vários grupos. E a maioria dizia, não, é melhor salvar o que a gente tem, né, ficar ao lado dos católicos chineses, né, que existem, e a gente entrar em um compromisso com o governo chinês. Então, havia por muito tempo essa igreja oficial e a igreja clandestina. A igreja oficial funcionava normal, as pessoas podiam ir na missa, etc., etc., e a igreja clandestina era perseguida pelo governo chinês. Então, bispos clandestinos eram presos, ficavam na prisão por 20 anos, etc., etc. Essa situação durou, né, está durando até os nossos dias. Mas em 2007, isso estou abreviando, depois no debate a gente pode aprofundar. Em 2007, o Papa Bento XVI escreveu uma carta aos cristãos chineses dizendo que era chegado o momento em que a Igreja Católica deveria superar essa divisão entre igreja clandestina e igreja oficial e se tornar uma coisa só. Então, era chegar ao momento da normalidade, né? Então, eles deveriam abandonar essa postura radical e se reaproximar quase, né? O discurso era esse, ao governo da China. Isso foi um momento muito, muito importante, a carta foi traduzida, etc. O governo chinês tomou conhecimento dessa carta. E depois, em 2013, a virada dessas relações aconteceu em 2013, quando o Papa Francisco foi nomeado, e isso aconteceu contemporaneamente à subida ao poder na China do atual presidente Xi Jinping. E o Francisco logo ele começou a se dirigir à China. Então, por exemplo, quando voou, visitou alguns países da Ásia, pediu permissão para entrar no espaço chinês, e a China consentiu. Depois ele escreveu uma carta ao presidente chinês, e pela primeira vez em 70 anos, o presidente chinês respondeu ao Papa e enviou um presente. Isso já foi histórico, né? Enviou uma cópia da Estela de Xi'an, que era onde o catolicismo entrou na China. Depois, vários momentos, assim, mostras conjuntas, foi usado do soft power, diplomacia cultural, etc., para se aproximar. Mas um momento que eu vi, assim, que foi importante, foi quando tanto o Papa Francisco que o presidente Xi Jinping visitaram ao mesmo tempo os Estados Unidos. E o Xi Jinping esperava, assim, todos os holofotes virados para ele. Só que o Papa estava lá nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Ele se deu conta que ele tinha que dividir a atenção do povo norte-americano com o Papa. Ou seja, ele se deu conta do poder espiritual, do poder do soft power que o Papa detinha. E aí ele começou a rever essa situação. Então, a situação do catolicismo na China não era uma questão só de política interna,
mas era uma questão também de política externa. Ou seja, se a China se torna amiga do Vaticano, talvez isso possa melhorar a imagem que a China tinha no cenário internacional. Tanto mais que ela enfrentava e ainda enfrenta a oposição ferrenha dos Estados Unidos, né, do Trump em particular. Então ele começou a rever, a perceber o poder da Santa Sé. E aí começaram as conversações que levaram ao acordo provisório, né, que, como eu falei no início, foi assinado em 22 de setembro de 2018 e que prevê que os bispos sejam nomeados de acordo, né, do Papa e do presidente da República Popular da China. Isso foi um acordo histórico, nunca tinha sido assinado um acordo desse tipo, e para resolver uma questão tão espinhosa como essa da nomeação dos bispos. Ou seja, a República Popular da China reconheceu que o Papa não era tão perigoso assim, né, e que poderia se tornar um aliado favorável para a inserção internacional da República Popular da China. Então, o que está acontecendo, e daí acho que vou finalizar, o que está acontecendo nesse período pós-acordo provisório? O acordo nem foi publicado, porque eles diziam, é um acordo provisório, vamos ver como funciona, né? Mas o que a gente vê depois do acordo é que muitos bispos que eram clandestinos são agora reconhecidos oficialmente como membros da igreja oficial. Bispos que ficaram na prisão mais de 20 anos, agora são reconhecidos por parte do governo chinês. E, ao mesmo tempo, o Papa Francisco reconheceu bispos que eram considerados fora da comunhão com o Papa, porque tinham sido nomeados apenas pelos organismos religiosos do governo chinês. Então, há um caminho que está sendo percorrido e que está aproximando esses dois países que ficaram distantes por muito tempo. Obrigado, e fico à disposição depois para as perguntas que com certeza vão vir. Obrigada, professora Ana, pela exposição, pelas informações trazidas, um tema super interessante, super instigante. Estava aqui anotando, aprendi muito com sua exposição, então muito obrigada. Vou passar a palavra diretamente para o professor Pedro, e aí quem entrou, eu vi que entraram algumas pessoas aqui depois do início da fala da professora Ana. A live vai funcionar da seguinte forma: a gente teve essa primeira exposição, agora o professor Pedro vai fazer sua exposição também, e ao final vocês vão ter um tempo para debater dúvidas, perguntas, questionamentos, e aí eu convido vocês a colocarem aqui no chat, tanto se quiserem voz de fala para fazer algum comentário, como alguma dúvida, que aí ao final da fala do professor Pedro eu vou fazer aqui, tá bom? Então, apresentando, eu vou passar a palavra para o professor Pedro Soares. Ele é docente da graduação em Relações Internacionais na Faculdade Damas da Instrução Cristã, é graduado em RI, mestre e doutor em Ciência Política pelo Programa de Ciência Política da UFPE, com estágio doutoral na Durham University, na Inglaterra. É membro do Instituto de Estudos da Ásia, da UFPE também, e integrante do grupo de pesquisa A Influência da Religião nas Relações Internacionais, da Unipampa, e do Centro de Estudos em Política, RI e Religião, que está organizando essa live. Então, professor Pedro, obrigada por estar aqui hoje. E você também, então, a professora Ana, tem de 15 a 20 minutos para a sua explanação, tá bom? Obrigado, Ana Beatriz, pela apresentação aí. Antes de começar efetivamente minha fala, eu queria agradecer o convite ao professor Fábio Nobre, cumprimentar a minha amiga Ana Carlete, que está aí num frio danado. E aí é um prazer estar vendo todos vocês aqui, e uma surpresa
estar vendo a participação aqui de alguns alunos que há algum tempo eu não vejo, não apenas pela pandemia, mas pelas circunstâncias também, né? Andréia, Lely, Samuel também e alguns outros. E agradecer também a participação dos meus alunos, que a gente deveria estar tendo aula agora, mas a gente está aqui participando da live. E aí eu queria agradecer também a participação de vocês. Bem, vamos lá. Bem, Ana falou sobre a China e eu vou falar sobre a Índia, tá? Desde 2011, quando eu comecei o doutorado, e até 2015, o meu objeto de pesquisa no doutorado foi estudar a Índia, né? E de forma comparativa com o Brasil. E, assim, muito pontualmente, o quesito de política e religião, centrado na questão dos partidos políticos e em padrões sociais também. Como esses padrões sociais terminam estabelecendo vetores importantes e determinantes para o funcionamento dos partidos políticos. E aí, de lá para cá, ainda se tornou uma paixão, assim, não apenas como objeto de estudo, mas como objeto de análise, né, de padrões religiosos, da pluralidade que é a Índia, desde o perfil da culinária, passando por outros quesitos também. Então, a Índia, na verdade, é apaixonante, né? E aí, desde 2013, quando eu visitei a Índia, por conta do doutorado, de lá para cá, eu venho, na verdade, acompanhando, né, os acontecimentos no que diz respeito a um perfil político-religioso, né, e também cultural. E aí a minha fala hoje, ela vai na direção de fazer uma breve análise, né, eu tenho aqui 20 minutos, e uma breve análise sobre como é que o governo do atual primeiro-ministro, o Narendra Modi, ele vem tratando da questão religiosa a partir de uma perspectiva do hinduísmo, né? E aí, fazendo esse recorte, porque, na verdade, a história recente da Índia, se a gente pegar, por exemplo, a história da independência para cá, a partir de 1947, a gente vai perceber que a influência da religião na política e nas relações internacionais indianas é uma constante, né? Não apenas a influência hindu, mas também islâmica e naquelas minorias religiosas que a gente pouco ouve falar, né? Seja o jainismo, seja o budismo, seja o sikhismo, né? E outros núcleos menores, né? Que representam as minorias e não tem uma influência tão pesada, né? Significante dentro do parlamento, que na Índia se chama Lok Sabha, dentro do parlamento indiano e assim por diante. Mas e aí? A pergunta que a gente vai tentar responder aqui gira em torno da influência. A Hindutva, ela além de ser um conjunto ideológico, é relevante para os partidos políticos, para outras instituições políticas que não sejam os partidos. Ela tem uma influência muito forte dentro do Congresso e na forma do primeiro-ministro governar, né? Se a gente fizer uma pesquisa rápida no Google a respeito de um material de artigos científicos e até de livros, porque a gente já tem uma certa produção a respeito disso, a gente vai entender que sim. E, além desse sim, não é um sim simples. Assim, a gente vai perceber que a gestão do Narendra Modi ele é pautado dentro de princípios religiosos. Não é apenas isso, né? Vai algo muito mais além. E esse além, ele se reporta ao início do século XX, né? Então, eu vou fazer um resgate muito breve aqui, né, a exemplo do que Ana fez com relação ao que ela vem estudando sobre a China, levar em consideração o início da ideologia Hindutva. O Hindutva é um conjunto de ideias que aglomera, né, todas as tentativas de valorização do significado do que é ser hindu, né? Afinal de contas, o ser hindu, a pessoa hindu, ela não se reporta apenas a um quesito de fé.
mas é também uma filosofia de vida. E aí esse Hindutva, ele começa no iniciozinho do século XX, 1910, 1912, e vai ter, na verdade, uma supervalorização a partir de 1923, quando um militante, uma figura indígena bem peculiar, chamado Sarvarkar, ele escreve um panfleto, né, chamado Hindutva, o que é o ser hindu. E ele vai explicar, tentando reunir todo o significado histórico antigo, né, se reportando aos valores védicos, aos valores do início do hinduísmo, né, numa tentativa de mostrar que a história da Índia, ela naturalmente, né, tanto no sentido político, mas também no sentido religioso e no sentido de vida, né, da maneira de como os hindus levam a vida, é de maneira plural, né? O significado de hindu não significa apenas aquele que tem dentro da fé, dentro do hinduísmo, né, os seus preceitos religiosos. O significado de hindu dentro do Hindutva significa pluralidade. Ou seja, o hindu, a pessoa que é da fé budista, é da fé do sikhismo, do jainismo e das outras minorias, elas também devem ser consideradas hindu. Por quê? Porque todas elas foram originadas em território indiano, né? E aí, é aí que está, né, todas as raízes políticas e históricas do significado do Hindutva, que é um grande movimento, né, vou meio que recapitular, um grande movimento, que vai ser, digamos que começa uma movimentação nacional a partir de 1923, com a distribuição gratuita desse panfleto, e esse panfleto ele termina sendo uma resposta a um movimento pan-islâmico que estava surgindo naquele momento em território indiano, né, chamado Movimento Califate. Esse movimento Califate ele tentava proteger uma parte do território indiano para a vida dos muçulmanos, dos islâmicos que já habitavam a Índia há muito, mas muito tempo, né? Então, já naquele momento, início do século XX, a gente percebe uma espécie de confronto ideológico, né? Confronto literário, né? E assim por diante. A partir daquela data, a partir daquele momento, década de 20 do século XX, de lá para cá, o Hindutva ele se redimensionou, ele tomou contornos diferentes, né? E a partir de 1992, a gente pode perceber que um episódio vai ser crucial para que o Hindutva ele seja determinante, né, em influenciar as inúmeras figuras políticas de relevo, né, na política indiana e também na postura de como os primeiros ministros, as grandes lideranças, elas vão se comportar mediante o governo, levando em consideração esse perfil do Hindutva. Da década de 20 até a década de 90, você tem uma sequência de eventos, que eu não vou colocar aqui agora pelo tempo, mas você tem uma sequência de eventos em que esse movimento se tornou, inclusive, um movimento organizado, né? Organizado a ponto de você ter a criação de instituições e de partidos políticos, né? Um dos principais partidos políticos, que serão, inclusive, responsáveis pelo movimento de independência, na verdade, o movimento de independência vai ser responsável pela criação desse partido, né? Durante a independência da Índia, em 1947, você tem uma miríade de instituições participando junto com o conhecido Congress Party, que é o Partido do Congresso, né? Que é o partido da família Gandhi, né? E esse partido ele vai ficar na maior parte da história da Índia independente. Então, esses outros movimentos políticos incentivados pelo Hindutva, ele vai proteger, né, um perfil nacionalista de proteção do ser hindu. Quando eu me refiro ao ser hindu, eu me refiro ao ser subalterno, é a maioria da população, né, o miserável, é o pobre, é o Dalit, né, que a gente escuta falar nos seriados, novelas e tal, seria a casta mais baixa, né? E
O partido que vai se contrapor a esse grande partido, que é o Partido do Congresso, é o Bharatiya Janata Party, que traduzindo, mais ou menos, é o Partido do Povo Indiano, né? Esse Partido do Povo Indiano, ele é incentivado, para não dizer sustentado, pelo conjunto de ideias do Hindutva, né? E aí, como em 1923 o Hindutva ele cresce, né? Ele se consolida a partir de um movimento paradoxal ao movimento islâmico, em 1992, desculpa, naquele ano, início da década de 90, a gente percebe um evento que vai ser determinante e só vai ter um desfecho em novembro do ano passado. Novembro, dezembro do ano passado, né? E aí, não obviamente que desmerecendo os outros episódios, mas esse, como tem um desfecho muito recente, dá para a gente perceber como o Narendra Modi ele tem se utilizado do quesito do Hindutva, né? E como esse Hindutva, nas mãos do primeiro-ministro, ele se transformou de uma maneira e ganhou conotações religiosas, né? Porque desde que o Narendra Modi assumiu em 2014, em maio de 2014, o Hindutva ele tinha assim um perfil político, religioso, cultural, filosófico, mas até então nenhuma liderança política tinha frequentado templos religiosos e tinha levantado a bandeira do Hindutva a partir de discursos com perfil de fé, né? E aí o que é que acontece em 92? Em 92, o governo indiano, né, ele vai autorizar, né, a destruição de uma mesquita no estado de Uttar Pradesh. O estado de Uttar Pradesh, que é um estado no norte do país, bem famoso, né, no mundo inteiro, porque é o estado que cedia o Taj Mahal, é a região de Agra, né? Então é um estado bem comprido, bem né, geograficamente bem grande. E naquele ano, o governo vai autorizar a destruição de uma mesquita muitíssimo antiga. A mesquita datava de 1528, 1529, né? E nos territórios adjacentes a essa mesquita, chamada Babri Masjid, existiam indícios, né, de que há presença islâmica naquela região há muito tempo. E aí o governo ele pede para que pesquisas arqueológicas sejam feitas no local, e foi constatado através dessas pesquisas que ali, antes da construção da mesquita, ou seja, há muitíssimo tempo atrás, existia, na verdade, um templo hindu de reverência a Rama, né? Para quem não conhece, o Rama é uma das divindades do hinduísmo, né, mais importantes, inclusive um dos livros sagrados do hinduísmo, o Ramayana, né? Ele conta exatamente a história de Rama, né, e como ele vai entrar em batalha contra o mal e vai vencer a batalha, enfim, né? Uma epopeia, na verdade, a epopeia de Rama, né, o Ramayana. E nessa região da mesquita foi constatado por arqueólogos contratados do governo de que existiam indícios de que muito antes da construção da mesquita existia um templo de reverência a Rama, e de que aquele local teria sido o suposto local de nascimento desse Deus, né? Então começa toda uma movimentação, as organizações, né, da sociedade civil que cultivava o Hindutva, ele vai se rebelar, né, muitas vezes contra algum tipo de ebulição, algum tipo de insurreição provocado pelos movimentos islâmicos, principalmente o movimento Califate, que é um movimento extremamente radical, né? E as incitações, as violências, tanto de um lado quanto do outro, de 92 até 2016, 2017, não pararam, né? A ponto de você ver algo de extrema violência, assim. Todo mundo conhece, todo mundo sabe que a Índia é um país extremamente populoso, e a partir do momento que você observa uma peregrinação religiosa,
né, os indianos eles enchem vagões e vagões, vagões de trens em direção a determinadas regiões do país, né? E aí o movimento Califate ele já chegou a tocar fogo em alguns vagões repletos de hindus, né? E isso foi revidado. Então, você há uma sequência de atos violentos provocados e, o pior, nenhuma preocupação do governo em se colocar, em punir os culpados pelos crimes, tanto de um lado quanto do outro. O que acontece? A partir do momento que Narendra Modi assume o poder, ele judicializa, na verdade, o episódio, né, da região de Ayodhya, né, que é a região que ficava a mesquita. Esse caso ele foi judicializado, né, a partir de 2009. Só que a partir de 2014, esse caso ele toma contornos onde o dedo do governo, né, a mão pesada do governo indiano, principalmente da figura do primeiro-ministro, teve um papel determinante no desfecho jurídico do caso em dezembro de 2019. Né? E aí, de lá para cá, a partir do momento que Narendra Modi ele assume, ele tem inúmeras manifestações, né, de provocação aos islâmicos, né, e de enaltecimento do movimento Hindutva, a ponto de você perceber que esse caso é extremamente revelador, né, de como a atuação do primeiro-ministro em proteger a ideologia Hindutva dentro de um perfil jurídico. Né? E aí o que acontece? A mesquita ela foi completamente destruída, né? O governo protegeu a área da mesquita e em 2019, em dezembro de 2019, saiu o veredito pela Suprema Corte indiana de que no local deve ser construído um museu em uma área cultural de preservação da cultura hindu, né, e de elevação da figura do Rama. Ou seja, vai ser, e já está em andamento a construção de um museu, e um museu altamente tecnológico, para que os indianos possam ter uma experiência, digamos que, imersiva na história do Ramayana e assim por diante. Então, assim, é algo muito pontual, né? É algo muito particular dentro do contexto político-religioso, porque a atuação do primeiro-ministro se revelou extremamente relevante, forte, dentro do esquema jurídico, para que o Hindutva ele se fizesse presente, né? E não apenas isso, se a gente tem esse caso, né, como algo muito explícito, mas se você perceber os discursos do Narendra Modi, a maneira como ele se coloca, né, a ponto de elevar o Hindutva como se o Hindutva ele saísse, né, de uma esfera de dentro do partido e passasse a fazer parte de toda uma narrativa política, né, de sustentação dele no poder. No entanto, que a corrida eleitoral do ano passado praticamente foi construída dentro de um perfil de exaltação do Hindutva. Né? E aí, na história recente da Índia, só agora, através das mãos do Narendra Modi, a gente percebe uma supervalorização do Hindutva, desse conjunto ideológico, né? E de um redimensionamento, ou seja, se antes o Hindutva era apenas um movimento de proteção do hindu, de proteção à filosofia de vida do hindu, né? E à pluralidade, fazendo com que os islâmicos eles tivessem um contraponto, vamos colocar assim, né? O Hindutva ele passou a ser uma exaltação de um perfil religioso, né? E uma coisa que chama atenção também é que muito se especula de que o Narendra Modi ele tem esse comportamento porque é o primeiro-ministro, né, do Partido do Povo, ou seja, do Bharatiya Janata Party, que tem a maioria no Congresso. Né, que tem a maioria no Congresso. A gente teve um outro representante, um outro primeiro-ministro, há 4 pleitos atrás, né, mas era um representante
do Partido do Povo Indiano, que não tinha maioria no Congresso. O Narendra Modi, ele conquistou isso, né? E para poder segurar, né, o Congresso indiano, né, se articulando muito bem com o discurso que ele constrói, ele se utiliza desse Hindutva. Então, o Hindutva, ele deixou, né, a esfera social, ocupou um lugar de honra, né, dentro da política indiana, dentro do Congresso indiano, né, fazendo com que se tornasse explícito, né, a ligação e a valorização, né, da religião hindu, do hinduísmo, com a política na Índia na atualidade. Tá? Então, eu finalizo por aqui e agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, professor Pedro, pela explanação. Dentro do tempo, os dois. Muito rica em informação para todo mundo. Como eu falei, eu iniciei a minha fala aqui agradecendo o convite do professor Fábio, e foi uma grata surpresa o convite, participar, especialmente porque eu estou aprendendo muito mais do que qualquer outra coisa. Então, vou abrir agora, gente, para o debate propriamente dito, né, que é a grande finalidade desse evento promovido pelo Centro de Estudos, né, é promover essa difusão do conhecimento. Então, fiquem bastante à vontade para enviar comentários, dúvidas, questionamentos, ou para pedir voz de fala aqui pelo chat, tá certo? Ana, eu tenho uma pergunta. Opa, alguém falou? Nivaldo? Pode falar, Fique à Nivaldo. vontade, Nivaldo. Não é pergunta, são alguns comentários só, né? Porque é sempre muito enriquecedor, né? Um debate assim. Sobretudo falando de países, né, geograficamente longe e que por muito tempo ficaram um pouquinho escondidos, digamos assim, na nossa academia brasileira, né? Aí com a Ana, eu fiquei gratamente surpreso aqui, porque eu não sabia que esse diálogo China-Vaticano tinha sido, digamos assim, reaberto com o Papa Bento. Então, muito bom saber, porque inclusive me reconcilia um pouquinho, né, com a figura, assim, alguns aspectos, controvérsia e tal, né. Agora a gente fala, vem Papa Francisco que abre essa coisa, mas assim, saber que tem um precedente aí, olha, esse ponto aí realmente foi fantástico. É uma coisa que eu não estava sabendo bem. E Pedro, muito obrigado. Também navegar por toda essa questão aí da Índia, né? Eu digo sempre ao pessoal, né, com quem eu convivo, né, que acadêmico, digamos assim, né, do meio, como é importante a gente entender esses fenômenos religiosos na política e nas relações internacionais, porque quando eu entrei na academia, e é recente, recente, né, assim, eu sentia muita falta de alguns aspectos, porque relações internacionais, tem todas aquelas teorias que a gente sabe que são importantíssimas, mas para mim, todas aquelas teorias não conseguem explicar tudo o que acontece. Né? E aí, se você tira esse diálogo da religião, muitas vezes você não consegue entender o que está acontecendo. Aí eu acho que assim, só para levantar a nossa bandeira, né, que é fundamental a gente continuar, porque aí você entende bem mais. Aí você, né, eu vou colocar aqui no chat algumas sugestões de literatura mais sobre a China, tá? Porque sobre a Índia é um mundo que eu ainda tenho que entrar, assim, se alguém se interessar e tal. Mas, assim, eu não sei se vocês querem exatamente fazer algum comentário sobre isso, né? Dessa importância da gente cada vez mais, né, entender que realismo, neoliberalismo, liberalismo e outros explicam parte da realidade, mas que existe realmente algumas coisas que são, né, por trás, assim. Aí um dos livros que eu vou sugerir aqui é um livro que parece que eu passei até para a Ana, que é China, o Estado Religioso, né? China Religious State. Eu vou colocar aqui no chat, tá bom? Mas obrigado pelo convite de novo, viu, Fábio, professor Fábio.
Obrigada, Nivaldo. Professor Pedro e professora Ana, a gente tem 2 perguntas, um para cada um de vocês. Vou começar por ordem de chegada. O Lucas Moro perguntou, acredito que para o professor Pedro, esse posicionamento do primeiro-ministro indiano não iria contra a Constituição do país? Tal posicionamento não seria condenável frente a outros estados na esfera política global, professor Pedro? Qual o posicionamento dos outros estados, em especial os vizinhos, frente a essa conjuntura? Tá, vamos lá. Cadê aqui? Tá, Lucas, é o seguinte, Lucas. Assim, não é tão simples, Lucas, a gente responder a tua primeira pergunta, seria se esse posicionamento do primeiro-ministro iria contra a Constituição do país. Materialmente, né, utilizando de um juridiquês aqui, eu sei que tem alguns alunos de direito, como Samuel, que fez a pergunta para a Ana, como Andréia e tal. Bem, materialmente, a Constituição indiana está lá, né, é laica. Né, aliás, não é laica, ela é secular. Existe uma diferença entre o que é ser laico e o que é secular. Né? Mas, enfim, ela é secular. Né? Porém, Lucas, o secularismo da Constituição indiana, ela abarca... Esse secularismo ele tem um significado diferente, porque abarca, na verdade, o natural pluralismo étnico e cultural do país. Afinal de contas, em 1947, a partir da data da independência, quando houve o movimento pela independência, de pacifismo do Gandhi, né, através da importação de um perfil político do Ocidente a partir do primeiro-ministro, que é o Nehru, o que a gente observa, Lucas, é que esse secularismo, a moda ocidental, né, a moda europeia, ela foi adequada aos princípios indianos. Né? E vale considerar também que a história extremamente antiga e longeva da Índia, ela tem um processo de colonização, de transformação, de devastação, que a gente não tem ideia. Quando a gente fala, por exemplo, de um perfil religioso e tenta estudar como é que a política indiana recepciona essa religião, ou vice-versa, né, a gente tem que perceber que no território que a gente compreende hoje, como a Índia, até o momento em que os europeus chegassem lá, a religião, na verdade, era uma filosofia de vida. Logo, a gente não entende, a partir do contexto indiano, antes da chegada do europeu, a gente não entende religião a partir dos preceitos ocidentais. Né? A gente entende a religião como uma filosofia de vida. Então, a religião ela era, na verdade, a vida. A maneira de pensar a vida, a morte. A maneira de pensar a literatura, a educação, né? A culinária. Você tem inúmeros elementos que faziam parte da filosofia do povo indiano, né? E isso era a filosofia do povo indiano. Quando o europeu chega, né, e começa todo aquele processo de colonização e de transformação, uma das coisas mais perversas que o colonialismo provoca é a transformação do que é essa religião. Né? E aí a religião ela passa pelo que alguns autores chamam de a invenção do hinduísmo. Alguns autores indianos e não indianos pensam que o hinduísmo atual foram inventados. O hinduísmo ele foi inventado e foi consequência de um processo de colonização. Né? Então, quando a gente chega em 1947, e aí deixa eu fazer um arremate disso que eu acabei de falar. Por que o hinduísmo ele foi inventado? Né? Se fala que ele foi inventado. Porque, primeiro, se inventou uma trindade. No hinduísmo não existia trindade, né? Dentro da lógica do cristianismo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Se deslocou essa lógica para o hinduísmo, né? Isso foi meio que uma imposição, né, ocidental. E aí você tem um deus maior, que seria o Brahma, né? E avatares, uma espécie de avatar tripartite, né? Ser três avatares diferentes, que seria Shiva, Krishna e o outro que eu esqueci agora,
que é tanto nome de Deus para memorizar, e aí, resultado, você tem esse deslocamento de uma lógica ocidental para a Índia, né? Fora isso, você tem, digamos assim, a transformação de todos os âmbitos da vida do indiano dentro de uma lógica religiosa, vinculados imediatamente a um quesito de fé, né? Quando a gente chega em 1947 e a gente percebe que o país passa por um ciclo de independência, né, de movimento de conscientização de toda a população, a gente vai perceber que a ideia de secularismo ela foi imposta. Ela não foi fabricada, não entrou na cabeça do indiano, né, da população indiana, o que era ser secular. Não entrou na cabeça do político indiano o que era ser secular, né? Se instalou uma lógica, né, de parlamentarismo inglês dentro de um padrão indiano, vamos colocar assim, adequado a um quesito do significado do que é ser, do que é viver na Índia, né? Que eu considero um mundo dentro de outro mundo, né? Depois que você visita a Índia, visita as instituições, os partidos políticos, é tudo diferente. O mundo funciona de uma forma, a Índia funciona de outra, né? E aí a gente percebe que os argumentos levantados por esses autores, eles têm todo cabimento, sabe? Porque você percebe que existe, inclusive, para vários dos núcleos sociais, políticos, culturais, a começar pelos sindicatos, passando pelos partidos políticos, pelas ONGs, criadas pelos próprios indianos, que, antes de qualquer coisa, essas organizações, querendo ou não, elas funcionam num sentido de resistência. É o seguinte, a gente vai funcionar à nossa maneira, né? A gente se vincula a determinado partido e o partido vai funcionar dentro de uma lógica ocidental. Mas a gente tem princípios muito particulares, muito regionais e assim por diante. Então, Lucas, o posicionamento do primeiro-ministro iria contra a constituição do país dentro de um perfil e de uma ideia do que é ser secular a partir de preceitos ocidentais. Mas quando a gente entende a Índia, a gente percebe que o secularismo, na maneira ocidental de ser, ela nunca foi respeitada em nenhum momento desde 1947. Existe um secularismo muito peculiar, né? E esse secularismo ele é sinônimo de pluralidade, né? E de pluralidade religiosa. A religião ela está em todas as esferas, em todos os estratos da Índia e assim por diante, né? E qual o posicionamento dos outros estados, em especial vizinhos frentes a esta conjuntura? É de violência, né? Perceba aí o relacionamento que o Paquistão tem, né? Veja, o Narendra Modi, se você pesquisar nos grandes veículos, né, internacionais como a BBC, The New York Times e assim por diante, que são veículos ocidentais, né, e que são formadores na opinião dentro de uma bolha ocidental, né, a opinião é praticamente uníssona, né, de que a utilização do Hindutva pelo primeiro-ministro está fazendo com que o país caminhe para uma autocracia. E tem crítico que diz que até uma teocracia, que eu não acredito muito nisso. Mas tudo bem, né? E aí, veja, isso dentro do país. Isso dentro do país, ele já é acusado disso. Imagine quando você coloca Índia e Paquistão, Índia e Bangladesh, uma vez que o Hindutva, ele naturalmente, ele é um movimento de valorização do povo indiano, do povo hindu, né? E o Paquistão, quando tenta proteger, não necessariamente de valorização ao movimento califate, que é um movimento radical, mas ele tenta proteger o significado do que é ser islâmico e o que é viver naquela área, né, de dominação hindu, de maioria, quantitativamente falando, de maioria hindu e tal. Bangladesh, a mesma coisa, né? E aí, não seria condenável. Eu diria que, Lucas, você tem comportamentos diferentes, assim, se esse posicionamento não seria condenável frente a outros estados na esfera política global. Veja, mediante a ascensão de uma
de um movimento conservador de direita universal. Veja, as grandes lideranças de direita ou de centro-direita, eu acredito que não tem problema nenhum com a lógica de execução de políticas pelas mãos do Narendra Modi a partir do Hindutva, né? A partir de uma altíssima valorização do povo indiano, do povo hindu, né? Já a mídia condena esse tipo de coisa, né? E outra parte, né, da esfera política global também condena, porque é como se o Narendra Modi ele contasse, né, ele acrescentasse, né, na conta da extrema-direita, da direita. Tem analistas internacionais que posiciona o Narendra Modi como uma espécie de proto-fascista e tal, porque, inclusive, não bastasse a utilização do aparelho jurídico, né? Do aparelho jurídico e de outras instituições do governo, né? Ele também é acusado de perseguir organizações islâmicas ou de minorias indianas que criticam o governo dele. Isso tudo em nome do Hindutva. Então, assim, né? A gente tem que perceber até que ponto, né, isso incomoda, né, a esfera política global, tá? Obrigada, professor Pedro. Agora eu vou passar a palavra para a professora Ana. O Samuel enviou uma pergunta. Professora Ana, diante de todo o contexto histórico da China em relação à sua abertura internacional e seu contato com o mundo, podemos ver um retrocesso nos próximos dias nessas conquistas por conta dessa tensão econômica entre ela e os Estados Unidos? Como isso afeta os outros países, o diálogo religioso e a diplomacia? Então, Samuel, uma pergunta bem ampla, assim, né? Mas vou tentar responder. Assim. Eu acho que essa tensão econômica entre os Estados Unidos e a China, se do lado, dificulta muito, né, a vida da China, porque o Trump está querendo evitar que a China consiga o primado tecnológico, né? Que esse é o grande objetivo do Trump. Não é o fato assim da questão econômica, guerra comercial. O problema é que a China disse que até 2025 a meta dela seria ter o primado mundial em termos de tecnologia. Se isso acontecer, isso vai ser muito problemático para os Estados Unidos para manter sua liderança, tá, mundial, que já está em declínio faz tempo, tá? Mas, na realidade, assim, mesmo tendo essa dificuldade, do meu segundo, assim, de acordo com as minhas leituras, digamos, a minha percepção, isso está ajudando a China a manter a sua inserção internacional. Por quê? Porque a gente vê que o Trump, ele saiu de todas as organizações multilaterais. O discurso do Trump é America First, e os outros que se ferrem. Né? E a China está assumindo a liderança dessas organizações multilaterais. Ela está ocupando o vácuo que os Estados Unidos estão deixando. E todos os inimigos dos Estados Unidos, os que sofreram a dominação norte-americana, estão se tornando amigos da China. A Rússia, por exemplo. A Rússia nunca teve uma relação tão estreita com a China desde que começou a pressão norte-americana sobre os dois. Tá? Então, eles estão de lua de mel, né? Mesmo eles tendo relações difíceis entre eles, mas eles estão numa relação nunca tão positiva como agora, graças à pressão norte-americana. Do ponto de vista religioso, como eu falei, de repente eu falei muito rápido, mas foi justamente essa tensão econômica que levou o Xi Jinping a procurar outros aliados. E um dos aliados que ele identificou foi o Papa Francisco. Então ele se aproximou para ter também o apoio de um organismo internacional que tem relações com quase o mundo todo. Acho que é o segundo estado que tem relações
tão numerosa quanto os Estados Unidos, né? Então, esse acordo histórico que foi assinado com a Santa Sé ajuda a inserção, a manutenção da inserção internacional dessa presença mais extrovertida, né? Nunca a China teve um perfil de política externa tão ambicioso como está tendo com Xi Jinping. Então, acho que a China, a gente tem que pensar que a China nunca enfrenta os problemas como os países ocidentais. Ele não enfrenta de cara. Ele vai circundando, assim, tendo uma estratégia assim de longo prazo, de longo alcance. Então, ela não vai enfrentar diretamente os Estados Unidos. Ela vai fazer de tudo para mudar a conjuntura externa em favor dela, não enfrentando diretamente os Estados Unidos. Não sei se ficou claro, Samuel. Ficou sim, professora. Eu vou só aproveitar aqui, a gente tem um comentário, a gente tem depois de mais duas perguntas, uma para o professor Pedro e outra para a professora Ana, mas tanto ao longo das falas, né, das contribuições dos dois professores, como o comentário do Nivaldo, me chamou a atenção, que é algo que eu procuro sempre desmistificar dentro de sala de aula, que é essa questão que os alunos, eles chegam e teoria para eles é só realismo, idealismo, primeiro, segundo, terceiro debate. E não, teoria vai muito além disso. Primeiro que eu gosto sempre de falar em proposições teóricas, né? Então, como que a gente explica esse panorama que foi apresentado pelo professor Pedro, o indiano, e pela professora Ana, se a gente olha por uma lógica tradicional, até das teorias pós, vamos colocar aqui todas juntas, pós-positivistas e positivistas, não existe. Então, teoria vai muito além de pressuposto e de debate. Então, proposições teóricas, aí sim, eu acho que o campo de RI vem trabalhando, vem caminhando mais para isso. Então, eu sempre gosto de estimular isso nos alunos, e as respostas das inquietações deles foram também por isso, deixando claro que essas variáveis tradicionais, elas não explicam a totalidade, né? E aí isso me leva para o comentário da Mayra, que é minha aluna também. Ela falou que achou muito interessante os temas, parabenizou os dois professores, e achou interessante, particularmente, a questão da Índia, que o professor Pedro apresentou, porque lembra muito o que tem acontecido na Turquia, por exemplo, onde cada vez mais a religião tem se aproximado da política. E aí eu vou fazer só um breve comentário, breve mesmo, porque quero deixar o tempo aí para os outros dois professores. É crescente a literatura e os estudos que tratam sobre a questão da tentativa da Turquia de um relacionamento mais próximo com a União Europeia, por exemplo. E antes, os argumentos eram muito na seara política, na seara econômica, e a gente tem estudos hoje mostrando que, na verdade, um grande impedimento é a questão religiosa. Hoje, que eu digo assim, estudos depois das vertentes mais tradicionais. Então, como é que a gente pode, Mayra, e todo mundo, né, que está aqui assistindo, suprimir essa variável tão importante, esse ponto tão importante, que são as diversas religiões dessas respostas que os problemas do mundo real, né, porque o mundo real vai muito além do nosso manual de teoria, demandam da gente. Então, sem mais delongas, era só um breve comentário, que já tinha passado pela minha cabeça quando a Mayra comentou para o professor Pedro. Foi o professor Fábio que enviou. Ele disse o seguinte: professor Pedro, tentei me arriscar no gigantesco universo da política e no maior ainda da religião na Índia. Obviamente, eu não dei conta, mas alguns eventos me chamaram muito a atenção. Em especial, o caso de um dos mitos que você citou, o Ramayana. Creio que em 2011, me corrija qualquer erro, um ensaio de um pesquisador chamado A.K. Ramanujan, chamado 300 Ramayanas, foi excluído do currículo da Universidade de Delhi. E aí abre aspas, acredito. Não, a segunda parte. Você deve conhecer esse caso. Minha pergunta vai no sentido de compreender qual é o grau de liberdade que existe para o hindu comum de interpretar um mito como Ramayana. Mais do que isso, há, junto da ascensão de Modi, um recrudescimento dessas liberdades através de uma apropriação da autoridade religiosa? Ok, Fábio. Bem, uma excelente pergunta, né? Porque a gente passa para um nicho diferente, assim. Quando a gente vai estudar política,
e religião na Índia, né, a articulação entre essas duas áreas, a gente praticamente fica ali na casta alta, né? A gente não desce, né, para poder estudar, né, os estratos mais baixos e tal. Mas assim, como eu tive a oportunidade de visitar e fazer pesquisa em loco e tal, e depois disso eu continuei, né, com o contato com alguns indianos e tal, a gente percebe, assim, respondendo a tua primeira pergunta, não a primeira pergunta, a primeira colocação, minha pergunta vai no sentido de compreender qual é o grau de liberdade que existe para um hindu comum de interpretar o mito como a Ramayana. Fábio, a minha resposta, na verdade, a minha complementação para isso, lembrando, na verdade, da minha experiência e dos escritos, né, da forma como eu leio e interpreto a Índia e tal, eu acredito que é da forma mais variada possível. Assim, não existe, na verdade, um controle, não existe um instrumento, um mecanismo de controle por parte do governo, pelo menos até agora, algo oficial de controle, a não ser algo que faça muito barulho, né, mesmo que seja no nicho da academia, como os 300 Ramayanas que você falou, aí sim o governo intervém. Mas, por exemplo, você tem uma atuação extremamente plural e diversa na interpretação pelo hindu comum do Ramayana, né? Inclusive, interpretações que causam confusões regionais, assim. Por exemplo, você tem, numa rua, duas famílias extremamente tradicionais naquela região, e elas são tradicionais porque elas são conhecidas pelo conflito, para você ter uma ideia. Né? Uma interpreta de uma forma e observa que Rama ele deve ser extremamente supervalorizado, e a outra, ela divide a divindade de Rama com outras divindades, assim, né? E diz assim, não, o Ramayana foi importante, né, por essas e essas razões. Mas você tem outras histórias, né, que não tiveram, digamos assim, a oportunidade de deixarem o contexto da oralidade, né, porque o Ramayana, pela maior parte da história do povo indiano, ele foi oral, né, ele passa a ser escrito do século XIX para cá, e se transforma em livro, né, e passa a vender, digamos assim, se torna um produto a partir do século XIX, início do século XX para cá. E tem outras histórias que a gente não tem ideia de que existam, né, e que são cultuadas e têm a mesma importância que o Ramayana por essas famílias. Então, assim, você tem, a partir de uma perspectiva do hindu comum, a interpretação é a mais ampla que você possa imaginar, né? E aí, respondendo diretamente à tua pergunta, se junto à ascensão de Modi, há um recrudescimento dessas liberdades através de uma apropriação da autoridade religiosa. A apropriação de autoridade religiosa tem, né? Inclusive por algo que já era institucionalizado e muito bem recepcionado dentro do Congresso e dentro de determinados nichos políticos, né? A gente não pode dizer que o Hindutva ele não estava dentro do Congresso pelo fato desse Congresso não ser maioria do BJP, né, do Bharatiya Janata Party, e das outras instituições que suportam o BJP, porque o BJP não é só, né? Você tem outras que, assim, a pronúncia é tão complicada que eu não me arrisco a dizer, né? Mas, assim, a gente tem as siglas. Tem uma instituição que é importantíssima na Índia, que sustenta o BJP, que é o RRS, que é, inclusive, uma instituição que antecede o BJP, tá? Que era uma espécie de instituição cultural, política, religiosa, mas não era um partido só, o Bharatiya Janata Party. E aí há uma apropriação de autoridade religiosa, sim, mas não existe nenhum mecanismo ou mecanismos assim efetivos para que aconteça um recrudescimento dessas liberdades, de maneira plural, de maneira panorâmica. Agora, abrindo um parêntese aqui, a própria polícia, ela adota instrumentos internos para poder sufocar, por exemplo, os movimentos islâmicos. Veja, isso acontece em todos os estratos. Prova disso, veja, quer prova maior do que você ter uma corte
né, uma Suprema Corte dominada pela influência do primeiro-ministro, que é maioria no Congresso, e que deu causa ganha para o caso, para o caso Ayodhya, né, que é você legitimar a destruição de uma mesquita só pelo fato de você ter instrumentos do governo dizendo que há vestígios arqueológicos de que o deus Rama nasceu naquela região. E aí por isso você vai construir um museu que não recepciona a pluralidade indiana, porque se recepcionasse, teria alguma parte de relevo, alguma parte relevante para a cultura islâmica, né? Porque a cultura islâmica, digamos assim, ela faz parte de uma composição moderna, contemporânea, vamos colocar assim, da história do país, né? Mas os islâmicos é como se o Paquistão ele fosse, né, digamos que um estado redentor, né? Tipo, o islâmico ele tem que se deslocar para lá e ficar lá, né? Ele não se observa dentro daquele símbolo, esqueci o nome agora, que está no centro da bandeira indiana, aquela mandala que está no centro. Os islâmicos não se observam fazendo parte, né, daquela mandala, que é bastante representativa no sentido de pluralidade indiana. Então, assim, Fábio, existe uma apropriação de autoridade religiosa, mas não há um recrudescimento da liberdade do povo hindu, né, que é a maioria. Então, a gente não pode dizer que a liberdade para o povo indiano se encontra violentada, levando em consideração que existe, né, movimentos que agem à altura da violência, digamos assim, né? Eles um toma lá da cá o tempo todo, né? O Narendra Modi age de uma maneira, os islâmicos agem de forma parecida e fica, né, naquela continuidade, né? E violência para lá, violência para cá. Mas esse recrudescimento da liberdade não se manifesta através de mecanismos oficiais de governo. O que há é uma utilização de instituições que já existem, como a polícia, por exemplo. Ok, professor Pedro. Temos mais algumas perguntas aqui, não sei como vai ficar por conta do tempo, mas eu vou seguir aqui a ordem, tá certo? Professora Ana, o Pedro Leão mandou uma pergunta que diz o seguinte: sabemos que Francisco tem se dedicado a uma franca renovação do colégio cardinalício nos últimos anos, o que pode ser visto como um deslocamento diplomático, como inclusive apontam as suas pesquisas. Como podemos pensar a relação China-Santa Sé dentro desse contexto? Bom, obrigado, Pedro, pela pergunta, é bem interessante. Não sei se todo mundo sabe a importância do colégio cardinalício, né, dentro da Igreja Católica, porque às vezes se pensa os cardeais como uma coisa interna, etc., mas tem uma repercussão muito grande. Por quê? Os cardeais são aqueles que constituem o colégio eleitoral dos papas. Então, assim, geralmente, os papas vão nomeando os novos cardeais, todo ano eles nomeiam de 12 a 13 cardeais, né? E aí, dependendo de que tipo de cardeais são nomeados, isso vai influenciar sobre a próxima eleição do papa, tá? Então, até a época do Francisco, como todos os papas que o precederam eram europeus, né, italianos, polonês, alemão, né? Então, a maioria dos cardeais, então, votantes, né, tinham uma característica eurocêntrica, ou seja, tinham todos a mesma visão da Europa como centro do mundo. Tá? Com o Papa Francisco, ele vai nomeando cardeais, pessoas assim de lugares desconhecidos. Tu tem que procurar no mapa onde, né, é a sede, né? E aí eu fiz uma vez uma pesquisa, assim, foi de cardeais por cardeal, né? E há um deslocamento diplomático no sentido que ele vai nomear, digamos, cardeais fora dos centros de poder. São nomeados na periferia do mundo. Muitos africanos, asiáticos,
latino-americanos, com uma visão não eurocêntrica, porque a gente sabe que tem latino-americanos, por exemplo, com uma visão eurocêntrica, né? Uma visão de direita, digamos, né? Para a gente se entender. Então, nesses 7 anos de pontificado do Francisco, ele conseguiu mudar mais de 50% dos cardeais, né? Então, isso significa que, por exemplo, se ele conseguir ter uma maioria dentro do colégio cardinalício, ou seja, uma maioria de cardeais que pensa que nem ele, com uma visão assim mais ampla, o próximo Papa poderá continuar o caminho dele, né? E se ele não conseguir, aí a gente pode ter um novo Papa, digamos, com uma visão que volta ao eurocentrismo. Eu gostaria de apontar a atenção assim, dos ouvintes a um que, no meu parecer, poderia ser o próximo Papa, e seria talvez, daí sim, seria influenciar as relações China-Santa Sé, que é o bispo Tagle, que é o filipino. Um bispo jovem, e que está influenciando bastante, assim, está sendo a mão direita do Papa Francisco. Então, nesse caso, daí a gente está fazendo uma futurologia, tendo um bispo asiático, com certeza, né, as relações com a China poderiam, né, também melhorar, etc, etc, chegar a uma normalidade, mas isso é uma futurologia, não tem nada de científico, é só um palpite, assim, e chama a atenção dessas figuras que estão ao lado do Papa Francisco. Ok, professora Ana, temos mais algumas perguntas aqui, eu fechei essa rodada, para dar tempo da gente organizar direitinho e não escapulir do tempo. Vou fazer a pergunta da Isabela. Ela disse o seguinte: professora Ana, eu gostaria de saber um pouco mais sobre os campos de reeducação de muçulmanos na China, o porquê da falta de visibilidade sobre essa questão e a sua perspectiva a respeito. E aí eu aproveito para fazer um gancho com a pergunta da Tereza, que tem... ela gostaria de saber, na verdade, qual o comportamento do governo chinês em relação a outra vertente, né, religiosa, em relação aos sacerdotes da Igreja Patriota e da Igreja Clandestina, após o acordo feito entre Vaticano e governo chinês. E aí, professora Ana, fica à vontade para responder. Ok, vou tentar ser breve. Quanto à pergunta da Isabela, da reeducação dos muçulmanos na China, vai ter inclusive uma palestra, uma live, dia 21 de setembro, organizada pela Universidade do Amapá, que vai ser sobre o islamismo na China, que a gente vai, eu e o Fábio Nobre vamos participar e vamos tratar justamente dessa questão em profundidade. Então, agora vou só tocar assim, né? Essa questão da reeducação dos muçulmanos na China é uma questão pontual da região do Xinjiang, que é uma região do oeste, uma região periférica, digamos, da China. E ali tem uma minoria étnica, que é muito grande lá, que são os uigures. Uigures que são muçulmanos, que falam uma língua que não é o chinês, que são mais próximos, digamos, da etnia turca que da etnia chinesa. E ali tem movimentos separatistas que atuam lá. Havia um sonho daquelas populações que essa região, que pertence a uma região autônoma da República Popular da China, se tornasse o Turcomenistão Oriental. É isso que é o problema, aos olhos do governo chinês. Não é tanto a questão deles serem muçulmanos, mas tem movimentos separatistas. Então, onde tem movimentos separatistas, a República Popular da China ataca com unhas e dentes, porque ela não admite perder parte do território nacional que ela conquistou através das guerras de libertação, né, promovidas pelo Partido Comunista. Então, é uma questão vital para ela não perder esses territórios. Em nome disso, daí tem
campo de reeducação, etc., coisas que não são legais, né? Que é violação de direitos humanos, etc., mas daí, e aí só vou tocar de maneira superficial, não é a questão da religião, é a questão do separatismo, que provoca esses campos de reeducação. Tá? E aí, enquanto a pergunta da Marides, do comportamento do governo chinês em relação aos sacerdotes da igreja patriota e da igreja clandestina, está tendo um movimento lento, gradual, mas de quase que deslocamento, né, dos membros da igreja clandestina rumo à igreja oficial. Ou seja, não tem porquê mais ter uma igreja clandestina quando o Papa disse que todos os bispos que existem na China, seja clandestinos, seja ilegais, etc., eles são parte de uma única igreja universal. Então não há mais razão para eles se esconderem, para eles, digamos, ter medo de não se manter fiéis ao Papa, porque o Papa reconhece a legalidade da relação do governo chinês com os membros do catolicismo na igreja, seja patriótico, seja clandestino. Isso é uma questão muito delicada, porque há pessoas que sofreram anos e anos de prisão, tortura, etc. E aí, de certa forma, chega a política religiosa da Santa Sé muda e diz, não, agora não precisa mais sofrer. Né? Para uma pessoa que achava que isso era o certo, né, pode ser traumático isso. Mas a tendência é isso, não tem mais essa divisão. Então a Igreja Católica é uma só e é reconhecida como legal, né, juridicamente, pelo governo chinês e pela Santa Sé. Obrigada, professora Ana. Para encerrar, a gente tem mais duas perguntas, uma para o professor Pedro e mais uma para a professora Ana. Então, vou começar pela do Felipe Valente. Ele parabeniza os professores pelo debate e diz que é muito instrutivo ouvir sobre o papel da religião em países tão distantes e distintos do nosso. E aí ele direciona a pergunta para o professor Pedro, que diz o seguinte: apesar de muito diferente da Índia, o Brasil tem passado por um processo similar de aproximação por parte do governo federal a uma vertente religiosa. No nosso caso, as igrejas cristãs neopentecostais. Quais semelhanças com o senhor enxerga entre esses movimentos no Brasil e na Índia? Depois eu deixo para fazer a pergunta final para a professora Ana, certo? Professor Pedro, fica à vontade. Ok. Adorei a pergunta. Foi minha tese de doutorado, praticamente. E aí, por quê? Porque, como eu falei há pouco, minha tese foi na área de política comparada, né? E, assim, uma das minhas constatações, além das profundas diferenças entre Brasil e Índia, não apenas no âmbito cultural, né? Porque a gente pensa no âmbito cultural. O Brasil tem uma história X de colonialismo, a Índia tem uma história também de colonização e tal, mas é bem diferente. A história do Brasil é muito mais antiga, né? No sentido de colonização. E a pluralidade cultural do Brasil, digamos que seria tão plural, tão profunda, quanto a civilização do Vale do Rio Indo. Ou seja, é o que nós chamamos de civilização védica, lá atrás, né, bem antigo e tal. Mas, obviamente, se nós não tivéssemos passado por um processo de colonização tão devastador, né? Os dialetos indígenas, as inúmeras civilizações indígenas que existiam, não existe mais. Tudo apagado. Mas, assim, não bastasse essa pluralidade e essas profundas diferenças, Felipe, né?
Na política, Felipe, nós temos, na política hoje, na política contemporânea, né, recente, e em padrões de influência religiosa, a gente também tem diferenças, né? E a única coisa que permanece, eu diria, é a lógica. A lógica de influência da religião dentro de padrões políticos. Apenas a lógica é a mesma, né? Ou seja, primeiro, de instrumentalização da religião. Segundo, de você construir um discurso religioso dentro de um âmbito político, aproveitando, né? A gente acredita que de forma muito límpida, inequívoca, vamos acreditar dessa forma, vamos falar assim, né? Através de um padrão de fé, ou seja, vamos considerar que aquela liderança política, ela é hindu, ela tem uma história de fé no hinduísmo, e ela está utilizando de um discurso religioso porque a história dela justifica esse tipo de comportamento. A mesma coisa no Brasil, né? Você tem, por exemplo, lideranças religiosas que se tornaram lideranças políticas, se bem que é algo muito meu, assim, eu acredito que toda liderança religiosa também é uma liderança política, né? Mas quando essa liderança religiosa ela passa para determinado nicho político, explicitamente falando, né? E aí na história recente do Brasil você tem inúmeros nomes dentro do cristianismo de maneira bem geral, dentro do catolicismo romano, dentro do protestantismo, dentro do nicho dos clássicos, do pentecostalismo, do neopentecostalismo, você tem figuras, né, em que a utilização do discurso religioso é muito claro, muito límpido, né, e termina movimentando multidões, porque a história daquela liderança sempre foi dentro da religião. Então, quando ela se coloca, ela se candidata, né, seja para vereador, para parlamentar, enfim, para alguma liderança que vai ocupar, que está concorrendo aí para ocupar determinado espaço em alguma instituição, ela angaria multidões, né? Multidões de votos, uma quantidade exorbitante e tal, ou não, né? Então, assim, ou há uma credibilidade tamanha naquele discurso ou não. Então, assim, primeiro você tem a instrumentalização, ou então você tem um discurso extensamente utilizado a partir de preceitos religiosos, a depender da história daquela pessoa, né? Essa é uma lógica que você encontra no Brasil e na Índia. Porém, Felipe, é impossível a gente não considerar como se deu a construção a partir de um período colonial e como as religiões, né, como a religião predominante, seja o hinduísmo ou seja o cristianismo, né, e aí eu estou falando de maneira bem geral, porque por conta do tempo e porque seria muito complicado explicar em pouco tempo como é que o Brasil e como a Índia, ela, digamos assim, ela enfraqueceu, para não dizer abafou, matou, né, as outras minorias religiosas, e essas minorias elas não conseguiram falar, elas não tiveram lugar de fala, né, e se falaram, não foram escutadas, e assim por diante. Então, digamos assim, a história da colonização no Brasil e na Índia tem muito a dizer, né, sobre essas diferenças de como a religião ela influencia a política tanto no contexto quanto em outro, né? A gente costuma pensar, pelo menos já escutei muito disso nas minhas falas, de que o pessoal perguntando: Pedro, você tem duas repúblicas seculares, não é verdade? Sim, o Brasil é uma república secular e a Índia também é uma república secular, né? Mas quando você parte para uma análise prontamente de como a religião, ou seja, como o catolicismo, né, e num tempo mais recente o protestantismo influencia a religião e como o hinduísmo influencia a religião, você tem uma história de violência imensa, de como essa religião lutou para poder ocupar um lugar de relevo, tanto no contexto quanto no outro, né? Então é por essa razão que hoje a gente percebe que há uma dominância, né? Há uma dominância, uma complacência
né? E quando eu me refiro complacência, eu estou me referindo à aceitabilidade, né? Aceitabilidade de ninguém questionar, né, o crescimento de um discurso religioso dentro do Senado, dentro da Câmara de Deputados, né, aqui no Brasil. Quando a gente olha para o parlamento na Índia, é a mesma coisa, né? Então, assim, Felipe, a gente teria semelhanças muito vinculados ao quesito da lógica, o quesito da lógica de influência da religião à esfera política, né? Mas a gente teria mais diferenças em virtude de um padrão cultural diferente, de uma história de colonizações diferentes, de uma como é que eu posso colocar? De uma mentalidade social diferente, de uma estratificação social diferente, e assim por diante. Algo muito curioso é pensar, por exemplo, que hoje a maioria da população do Brasil é pobre e negra, né? E aí você tem as outras minorias que também têm seus discursos silenciados, que é a população indígena, enfim, né? Na Índia, né, você tem também uma sociedade profundamente dividida em castas, né? Mas só que a lógica de divisão das castas, ela perdeu o cunho filosófico há muito tempo, desde o início da colonização britânica. E aí se transformou, né? Houve uma transformação imensa, onde a lógica das castas foi vinculada ao quesito do capital, né? Não bastasse um tom, digamos assim, filosófico que desmerecesse a maioria, né, uma boa parte, né, quando a gente fala da Índia, a gente está falando de muita gente, uma boa parte da população, classificando aquela população como uma população de miseráveis, de inclassificáveis, de não merecedores, enfim, né? E aí, ainda assim, ainda que a gente fale nos dois contextos de castas diferentes, a gente percebe que há um padrão religioso extremamente pesado na maneira de como essas castas se observam, né? E aí, do lado do Brasil, você tem o quesito do pecado, né? Da culpa, né? É muito simples a gente perceber aqui no Brasil de que eu sou pobre porque Deus quer que eu seja pobre, né? E aí você tem o discurso religioso de merecimento e tal. Na Índia, você tem algo parecido, e aí eu enfatizaria esse quesito de algo parecido, né? Porque quando você coloca a lupa, você percebe que é algo muito diferente. Em que sentido? De que o fato de você ser da caixa dos Dalits, né, já tem um discurso incutido, uma mentalidade incutida de que você tem que ser pobre para o resto da vida. E aí você tem que se perpetuar dentro daquela casta para o resto das suas gerações e tal, né? Só que o próprio discurso do capital encarregou de transformar essa realidade. Então você tem hoje Dalits milionários. Como é que você explica isso? Como é que você explica isso? É muito complicado, né? É muito complicado. E eu não me atreveria a explicar, sinceramente, porque você entraria no discurso de como o colonizador transformou o significado, a narrativa do que é ser um ser humano pertencente a determinada casta, e aquela mentalidade, aquela lógica, ela fosse dissolvida pelo poder do dinheiro, né? Ou seja, a partir do momento que você tem uma oportunidade, você pode mudar aquela situação, né? Então, assim, Felipe, é algo extremamente complexo, uma resposta direta para a tua pergunta, porque eu percebi mais diferenças do que semelhanças. Eu diria que, muito pontualmente, que as semelhanças elas estariam localizadas apenas no sentido da lógica, né? De que há em qualquer parte do mundo, né, uma política influenciada por um perfil religioso, né? Mas obedecendo aí padrões históricos, culturais, sociais e políticos também, né? E obviamente que dentro da filosofia de cada religião. Obrigada, professor Pedro. Então, para encerrar o debate, que foi riquíssimo, agradeço aí a todo mundo que enviou suas perguntas, seus elogios também, tivemos muitos, vocês podem acompanhar aí no chat.
Então, para finalizar, eu vou direcionar a pergunta para a professora Ana novamente. A Carolina Cáceres diz o seguinte: ela gostaria primeiro de agradecer pelas maravilhosas exposições, porque ela aprendeu bastante. Também partilho dessa colocação, Carolina. Professora Ana, em especial, sempre é maravilhoso aprender com a senhora. Muito obrigada. Em relação à religião muçulmana, existe uma aproximação com países árabes em busca de uma melhor inserção da China no cenário internacional. Isto vale para outras religiões também? Ou apenas a Santa Sé possui um lugar de prestígio dentro da agenda de política externa chinesa? Então, muito obrigada, Carolina. A Santa Sé é digamos assim, é um caso peculiar, porque é a única religião, tá, entre as religiões que existem no mundo, que detém a capacidade, digamos, de ter relações diplomáticas com outros países no mesmo nível que os estados, digamos, normais, entre aspas, que a gente conhece, né? As outras religiões não têm, não têm capacidade diplomáticas, não têm essa oportunidade que a Santa Sé tem por causa de motivos históricos, né? A Santa Sé era um estado pontifício, né? Um dos tantos estados da Itália da Idade Média, do Renascimento, e ela manteve essa herança de um poder temporal que depois perdeu com a unificação da Itália em 1860. Então, digamos que a atenção da China em relação a Santa Sé é explicada por isso, pelo poder que ela tem junto aos outros estados, porque a maioria dos estados que compõem o cenário internacional tem a maioria dos países ocidentais, digamos, para ser mais preciso, são católicos, são de maioria católica. Então, evidentemente que ela faz essa leitura estratégica, tá? Não diria assim um lugar de prestígio, mas um lugar, digamos, mais importante. Mas, ao mesmo tempo, a China presta bem atenção né, aos países, por exemplo, de maioria muçulmana, pela evidente necessidade de manter relações econômicas para importar petróleo, etc. Então, por exemplo, tem grupos muçulmanos na China que recebem ajuda econômica por parte do governo chinês para fazer aquelas peregrinações anuais a Meca. Tá? Não são aqueles da região do Xinjiang que são perseguidos, mas de outras regiões chinesas onde há um grande número de muçulmanos que recebem ajudas econômicas. Então, isso vai também favorecer, vai beneficiar as relações da China com os países muçulmanos, e assim por diante. Então, acho que é ressaltar essa peculiaridade da religião católica, que detém esse poder diplomático que outras religiões não têm. Acho que é isso. Agradeço muito a atenção de todos, foi muito, muito interessante. A fala do Pedro, nossa, aprendi bastante sobre Índia, aspectos religiosos que alguns desconhecia, né? Então foi bem interessante, e a tua mediação também, né, Beatriz, foi nota 10, viu? Obrigada, professora Ana, obrigada pelo elogio, obrigada pelas colocações. Aproveito também para agradecer ao professor Pedro pela exposição, pelas respostas, pelo cuidado, né? Pela paciência em responder a todo mundo. E aí, gente, vamos finalizando por aqui essa terceira live desse ciclo de lives, né? Idealizado e proposto e executado pelo pessoal aí do Centro de Estudos em Religião e Relações Internacionais. Agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Lembrando, a live vai ficar salva nas redes sociais do Centro, tanto no canal do YouTube quanto no site. E aí eu convido todos vocês a seguirem
o CEPRI no Instagram, que é CEPRI_edu, e convidá-los também para a próxima live, que vai ser no dia 9 de setembro. Então, no mais é isso. Agradecer a professora Ana, professor Pedro, novamente ao professor Fábio pelo convite. E aí, professor Pedro, quer falar alguma coisa? Fica à vontade, antes da Sim, gente encerrar. obrigado, Ana Beatriz. Eu compartilho com a Ana que a sua mediação foi excelente, assim, Obrigada. e queria dizer à Ana que toda vez que eu ouço ela falar, né, eu lembro da leitura do livro dela, né, publicado pela FUNAG, sobre a relação da Santa Sé com a China. Então, assim, sempre é um prazer escutar a Ana falar. E queria agradecer também aqui a participação, as perguntas, a presença de vários alunos, né, e mais uma vez o convite ao professor Fábio. Muito obrigado, hein? Só fazendo uma ressalva, o vídeo vai ser editado ainda, antes de ser disponibilizado, mas ele vai ficar disponível para todo mundo. Então, gente, obrigada pela presença de todos e uma boa noite para todo mundo. Até a próxima. Boa noite. Obrigada. Até a próxima. Boa noite. Abraço.